Olá, espero te encontrar bem nesse dia. Seguiremos nossos estudos bíblicos refletindo hoje sobre 2 Reis, capítulo 3. Queria desafiar vocês a pensarem sobre o seguinte tema: chamem os músicos. Todos devem conhecer a história do Titanic, um navio que foi projetado para ser o mais luxuoso e mais seguro de sua época, e acabou naufragando, levando à morte de centenas de pessoas. E no momento do naufrágio, violinos continuavam tocando no intuito de acalmar as pessoas. Hoje, sabe-se que instrumentos de corda trabalham com partes do cérebro que estimulam concentração, trazem foco e aumentam a acessibilidade. E o tremendo de tudo isso é que no Salmo 33, de 1 a 5, diz assim: cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas, cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo, pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Então, o salmista aqui nos ensina que nesse ambiente de adoração, nesse ambiente de contemplação, onde nós temos ali instrumentos de corda, onde está aumentando a nossa concentração, o nosso foco, aumenta a sensibilidade, aí vem a palavra do Senhor com a sua verdade. Ele mostra a fidelidade do Senhor, né? Então, temos todo esse ambiente que é modificado através dos instrumentos, né? Naquela época, os instrumentos de cordas, eles representavam o poder de Deus caindo sobre alguém. Servia para acalmar e controlar as pessoas, né? Muito visto ali com o exemplo de Saul. Mas antes da gente prosseguir aqui com essa nossa reflexão, quero te pedir que se inscreva aqui no nosso canal, ativa aí o sininho, assim você será abençoado, pois vai receber as notificações e ajuda a expandir a palavra de Deus. Então, para tudo, deixa aí o seu like, comenta, compartilha. Você faz tudo isso rapidinho e nos ajuda a expandir cada vez mais a palavra do Senhor. Voltando aqui ao nosso tema, chamem os músicos. No capítulo 3 de 2 Reis, vamos ver exatamente essa situação acontecendo, chamando o músico para então começar a adoração e vir a palavra do Senhor. Eu vou ler um pequeno trecho, mas eu vou desafiar vocês a ler todo o conteúdo, porque vamos discutir ponto a ponto. Então, a partir do versículo 14, diz assim: então Eliseu disse: juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Mas agora, tragam-me um arpista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. E ele diz: assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas nesse vale, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva. Contudo, este vale ficará cheio de água, e vocês e seus rebanhos e seus outros animais beberão. Mas para o Senhor isso ainda é pouco, ele também lhes entregará Moabe nas suas mãos. Então nós vemos aqui, né, a adoração aí que gerou a palavra do Senhor e trouxe o milagre, né? Então a importância de se render e adorar ao Senhor. Mas vamos começar ali bem do inicinho ali, logo de início, quando começa então o capítulo, nós temos o quê? Mencionando ali a morte de Acabe. Então Acabe foi conhecido, né, pela sua adoração a ídolos, né, pela influência maligna ali de Jezabel, sua esposa, que introduziu a idolatria ali no reino. Com a morte de Acabe, seu filho Jorão assume então o trono, e a primeira informação que nós recebemos é que ele seguiu os maus caminhos de seu pai, né? Ou seja, continuou a prática da idolatria. Isso demonstra aí a falta de arrependimento e a continuidade do pecado, né, no reino de Israel, o que levou a nação cada vez mais a se afastar do Senhor, né? Então nós temos isso bem ressaltado aí logo de início. E aí depois vem falando sobre Mesa, que era o rei de Moabe, né, que decide a partir daí não pagar tributos mais a Israel após a morte do rei Acabe, né? Essa recusa em cumprir o acordo que foi feito anteriormente desencadeia uma crise, né, iminente, já que Israel dependia dos tributos, né, para sua estabilidade econômica e política, né? Então essa rebelião de Moabe aí representava uma ameaça direta à segurança e ao poder de Israel, né? Então, diante, né, de toda essa crise, Jorão, né, o novo rei de Israel, age de uma maneira bem prudente, né, vai buscar ajuda.
Então, ele não apenas procurou o apoio do seu irmão Jeorão, né, que é rei de Judá, mas também o de Jeosafá, que é o rei de Edom. Né? Então, essa aliança ali temporária demonstra, né, a seriedade da situação e a necessidade de cooperação entre reinos vizinhos, né, para enfrentar aí uma situação comum. Então, nós temos ali a marcha do exército, né, aliado pelo deserto de Edom, né, sendo ali uma empreitada corajosa, né, mas muito arriscado. Por quê? Porque a escassez de água se torna uma crise imediata ali, né? Colocando em risco tanto os soldados quanto os animais, né? Por falta de água. Então, essa escassez aí desses recursos naturais vão aumentar aí a tensão da narrativa, né? E vai ilustrar aí, né, algumas das dificuldades que os exércitos enfrentavam naquela época, né? Nós temos aqui bem interessante que tem-se o quê? A orientação de buscar a consulta a Eliseu, né? Então, a consulta a Eliseu aí é um testemunho da importância, né, que os profetas tinham ali na história de Israel, né? Então, eles eram considerados mensageiros de Deus, né, e detentores de sabedoria espiritual. Então, quando Jorão decide procurar a orientação de Eliseu, ele reconhece a autoridade espiritual do profeta e a importância de buscar a vontade de Deus em tempos de crise. Né? E é muito interessante a resposta de Eliseu a essa solicitação de Jorão. Né? Então, ele pede o quê? Um músico. Né? Pede para mandar um músico para tocar para ele antes dele profetizar. Né? Então, esse gesto ali, aparentemente incomum, demonstra que Eliseu estava buscando entrar em um estado de sensibilidade espiritual. Né? Então, ele queria adorar ao Senhor. Por quê? Porque ele sabia que nesse ambiente ele receberia a palavra do Senhor de uma maneira mais clara, né? Então a música ela trazia, né, desempenhava esse papel importante dentro da adoração, né? Porque ela conectava ali com o próprio Deus, né? Então, e Eliseu utilizou esse recurso para o quê? Para se preparar para a revelação que viria de Deus, né? Então, se a adoração é essa conexão com Deus, ele vai adorar antes para o quê? Para justamente receber aquilo prontamente do Senhor. Então, quando o músico começa a tocar, o Espírito do Senhor repousa sobre Eliseu. E ele profetiza que Deus proverá água para o exército, para os animais, né? Então é um momento ali poderoso, né, da intervenção de Deus em resposta à busca sincera e à adoração, né, por parte de Jorão. Né? Então, essa passagem frisa bem a importância de buscar a vontade de Deus, né, em nossas vidas, principalmente nesses momentos de crise, e da adoração, da rendição, da dependência do Senhor, né, durante todo esse processo. Então, ele profetiza ali, né, que Deus ia prover água e na forma de uma enxurrada, né, sem necessidade de chuva. Né? Então, esse é um evento sobrenatural que desafia as leis naturais aí e demonstra claramente que era uma intervenção de Deus. A maneira como o milagre é executado também é super interessante, porque Eliseu instrui os reis a cavar valas no leito do rio seco, né, de onde estavam retirando água. Essas valas, aparentemente, não têm relação nenhuma com a solução imediata do problema. No entanto, após as valas estarem prontas, Deus, de uma forma miraculosa e sobrenatural, enche-as de água. A água surge do nada, sem chuva, inundando o vale, suprindo todas as necessidades do exército e dos animais sedentos, né? Além disso, esse trecho vai destacar o quê? Um elemento de confusão e engano que Deus coloca no coração dos moabitas. Então, ao verem a água, eles a interpretam como sangue sendo derramado, né, dos reis aliados e pensam que houve ali um conflito interno. Então, isso leva os moabitas a se lançarem um ataque, o que resulta, então, na sua derrota. Então, o milagre da água não apenas resolve a crise imediata ali da falta de água, mas também confunde os inimigos de Israel, levando a sua vitória. Né? Então, esse evento aí demonstra mais uma vez a soberania de Deus sobre a natureza e sobre todas as circunstâncias humanas. Além disso, vai enfatizar o que? A importância da nossa fé, da nossa obediência, da busca por direção do Senhor, né? Pois por meio dessa interação aí, né, entre Eliseu e Jorão, que esse milagre foi desencadeado. Né? Então, quando a gente tem
ali passa, né, pós-milagre, a confusão se instala ali no acampamento dos moabitas, né, porque erroneamente eles acreditam que os reis aliados haviam se virado uns contra os outros e que havia ocorrido então um derramamento de sangue. Então, impulsionados aí por esse desespero, por essa confusão, os moabitas decidem atacar o campamento aliado ao amanhecer, né? Então, nisso aí acontece a tragédia, né? Então, quando os moabitas se aproximam do acampamento aliado, eles são confrontados com uma cena chocante. A passagem, né, vai afirmar que viram o sol nascente brilhar sobre a água e à luz do sol viram a água como se fosse sangue, né? Então, essa visão aterrorizante aí leva os moabitas a concluir que a água foi transformada em sangue e que os reis aliados se depararam com um massacre interno, né? Então, essa interpretação, né, de forma errada, ela é crucial para o desfecho aí da história, né? Então, movidos pelo medo, pela superstição, os moabitas avançam com mais agressividade, acreditando que os reis aliados estavam enfraquecidos e que poderiam ser, então, facilmente derrotados. No entanto, o que eles não percebem é que essa foi uma consequência direta da confusão que foi por Deus, né, toda ali orquestrada. Então, o resultado aí desse mal-entendido, né, é que os moabitas são derrotados pelos reis aliados, que aproveitam a oportunidade para atacar e subjugar seus inimigos, né? Então, essa virada inesperada na batalha demonstra claramente a intervenção direta de Deus, né? Que usou a confusão e o medo para proteger seu povo e garantir ali a vitória. Então, esse trecho é muito importante porque, né, nós vamos ver Deus agindo de maneiras misteriosas, né, e muitas vezes inesperadas, mas sempre a cumprir o seu propósito. Também vai destacar a importância da confiança, da obediência a Deus, né, mesmo quando as circunstâncias parecem tão ruins. Então, a partir desses textos, né, Deus mostra que é capaz de transformar o que parece ser um desastre em triunfo e demonstra a sua soberania sobre todas as circunstâncias humanas. O que a gente pode pegar aí de 2 Reis 3 para a nossa vida? Então, primeiro a gente é levado aí a ter uma jornada de fé e dependência do Senhor. Uma fidelidade a Deus, a importância de confiar nele plenamente, mesmo em situações aí adversas. O episódio central aqui é o milagre da água, quando o profeta Eliseu ali, busca ali a orientação do rei Jorão. Então ele intercede junto a Deus e de repente as valas enchem, de água, salvando os exércitos, os animais, Então, esse milagre, embora seja extraordinário, na sua natureza, carrega uma mensagem muito profunda e revelante para nós cristãos, Então, em primeiro lugar, ele nos lembra da nossa necessidade contínua de buscar a orientação de Deus. Em meio a tribulações, desafios da vida, muitas vezes encontramos situações aparentemente impossíveis de resolver. No entanto, assim como Jorão buscou a intervenção divina por meio de Eliseu, devemos recorrer ao Senhor em oração e fé, confiando que Ele é capaz de transformar todas as nossas dificuldades em triunfos. Então, o milagre da água nos aponta para a suficiência de Cristo. Assim como a água providenciada, de forma milagrosa, saciou a sede dos exércitos, Jesus é a água viva que sacia a nossa sede espiritual. Em tempos de seca espiritual e desespero, é a Ele que devemos recorrer, pois Ele é a fonte de vida eterna. Por fim, essa passagem vai nos ensinar a confiar na soberania de Deus. Ele age de maneiras misteriosas e surpreendentes para cumprir os seus propósitos. Às vezes, nossos problemas podem parecer insuperáveis, mas Deus é sim capaz de transformar o que parece ser um desastre em triunfo, assim como fez com a confusão dos moabitas. Portanto, nós devemos confiar em Deus, que veremos os milagres acontecer. Devemos depositar nossa fé nele e buscar a sua orientação constante em nossas vidas, mesmo em meio às adversidades. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa provisão, Ele é a nossa vitória. Que possamos, caminhar com essa confiança hoje e sempre. Nós temos aqui bem interessante, que a gente pode tirar aqui 3 pontos para a gente orar. Primeiro, ore por orientação do Senhor.
Busque o conselho do Senhor, né? Então comece a orar para que Deus, né, te guie no meio de situações, né, das mais adversas, que Ele possa, né, te orientar para que você tome uma decisão sábia, para que você alinhe sua vida com a vontade dEle. Dependência de Deus. Nós precisamos orar. Orar para que nós possamos realmente confiar no Senhor. Podemos orar para que Deus nos ajude a manter a nossa fé e nossa confiança nele, mesmo nos momentos difíceis, né? Então, confiando que Ele é capaz de realizar o milagre em nós. E o último ponto, uma transformação das circunstâncias. Podemos orar para que Deus intervenha em todas as situações adversas ou que trazem mudanças na nossa vida. E Ele pode fazer isso de forma sobrenatural. Então podemos pedir por milagres em nossa própria vida e na vida daquele que amamos, né? Confiando na soberania e no poder de Deus para realizar o extraordinário. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.